Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoas do Filover, para mais um episódio de filosofia, num formato diferente, como vocês podem ver. Eu já falei antes que eu estou testando novos formatos de vídeos e a gente vai utilizar esse formato de mapa mental aqui, que eu acho que vai ser bem apropriado para as explicações do futuro. E a gente de novo tá voltando para as aulas do Filover ao vivo no servidor, então isso aqui está sendo dado ao vivo e gravado. Vocês estão vendo a gravação disso no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre comunicação e a gente vai terminar com chave de ouro aquele assunto que a gente havia iniciado nos vídeos anteriores, certo? A gente falou sobre simpatia e empatia e a gente falou sobre razão e lógica, e tudo isso está na esfera do julgamento humano. E a esfera do julgamento humano se trata de quê? De comunicação, certo? Julgamento, se você fosse tentar explicar em uma palavra, você poderia dizer que é comunicação, é a capacidade de pegar símbolos, simbolizantes, letras, palavras, pensamentos e transmitir, essas conclusões, transmitir essas informações entre nós, certo? E sem muitas delongas, eu já vou ir mostrando aqui o que eu já preparei. Vamos primeiro dar uma definição à filosofia que a gente vai falar hoje. A gente vai começar a gente vai começar discernindo do que a gente está falando aqui, né. Uma filosofia se trata de uma atitude perante a vida, certo? É uma forma de você observar o que está na sua frente e como você responde a isso. É o que eles chamam de mindset, também é conhecido pelo nome de filosofia de vida ou pelo nome de atitude perante o objeto, certo? Então vamos falar da filosofia da comunicação. Qual é a filosofia da comunicação? Qual atitude perante a realidade devemos ter, certo? A primeira coisa que eu quero falar, o primeiro pedaço de insight que eu quero dar aqui, é a ideia de que comunicação é a chave, certo? E o que eu quero dizer com isso? Que comunicação é a chave. Comunicação é a chave porque comunicação conecta as pessoas. Toda vez que você quiser fazer qualquer tipo de projeto, e eu falo projeto empresas, eh intervenções, caridades ou organizações, famílias, sabe? Qualquer coisa que envolve a junção de várias pessoas, clubes, comunidades, você precisa de comunicação, porque a comunicação é o que vai conectar as pessoas que participam desse projeto. Então, sem comunicação, a gente não conseguiria fazer nada na sociedade. Então, é a cola que gruda a gente junto, que conecta a gente para fazer coisas. E isso é muito simples, mas isso demonstra que é importante se tornar bom comunicando com as pessoas, porque se você não se torna um bom comunicador, significa que você não é capaz de juntar as pessoas para fazer coisas, para, sabe? Porque sozinho você não vai fazer tanto quanto um grupo faz, essa é a verdade. Comunicação também é importante para relacionamentos, como eu falei de família, mas também relacionamentos românticos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre pessoas que contratam pessoas que são contratadas, entre contratantes, entre empresários, entre negociantes. E é necessário se tornar bom em comunicação para preservar os seus relacionamentos, para poder cultivar eles, para poder entender as pessoas, ouvir elas e se fazer entendido. Antes da gente continuar rapidinho, eu vou dropar mais um insight dentro desse, que é a seguinte ideia. A gente, durante a comunicação, encontra o desentendimento, certo? O que as pessoas frequentemente esquecem, porque elas estão tão míopes no presente, ou elas estão tão hiperfocadas numa situação presente, eh, que elas estão desconectadas, que elas esquecem que a gente concorda em muito mais do que a gente percebe. Eh, isso é um pouco óbvio, mas parte do que eu vou fazer aqui é falar coisas óbvias, mas que dentro de um contexto maior vão parecer verdades muito mais importantes, que vão levar a algum lugar. Já parou pra perceber que o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você concorda comigo que aprender comunicação é uma coisa importante?
ou quando você debate sobre um assunto complexo com uma pessoa, para você sequer chegar naquele debate complexo, você teve que concordar em muitas coisas com aquela pessoa, em verdades básicas sobre o mundo, e existem verdades muito básicas e que a gente vai construindo de baixo para cima usando elas. Só que, comparado às coisas em que nós discordamos, existem infinitas coisas em que a gente concorda e que a gente só nos dá o trabalho de perceber isso. E quando eu falo que a gente concorda, isso significa que a gente está muito mais conectado do que a gente quer admitir. E as pessoas com as quais você discorda ou as pessoas com as quais você convive, lida, têm muito mais em comum com você do que você pode perceber, certo? É aquela ideia de que profundamente somos todos iguais, certo? Dentro de relacionamentos, e eu vou voltar para essa ideia de somos profundamente iguais, a gente precisa saciar nossas necessidades sociais, certo? A gente precisa ter relacionamentos para a gente poder não se sentir solitário, porque a solidão, ela é uma das doenças, é um dos grandes problemas que assola a humanidade desde sempre. Hoje em dia, da sua forma específica, e as pessoas se sentem sozinhas. Se sentem sozinhas porque não sabem se comunicar muitas vezes, mas também não se trata só disso, certo? Mas comunicação é um dos grandes impedimentos para uma pessoa sentir que recebeu atenção, se sentir querida, se sentir entendida, certo? Porque todo ser humano quer ser compreendido, quer ser visto e entendido. Eu gostaria de trazer aqui um insight do Carl Jung, né? Citei a solidão. É um insight sobre a solidão em si. Ele põe em palavras melhor do que eu seria capaz, né? E ele fala o seguinte: a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Ou seja, por alguma razão você não consegue comunicar aquilo que importa para você para os outros. E isso pode acontecer por algumas razões. Uma delas é a falta de autenticidade. As pessoas são falsas. A gente vive num mundo de máscaras, isso sempre foi verdade. Quando eu falo isso, eu simplesmente espero que você entenda que as coisas são assim, e não, eu não quero que você saia daqui sendo falso, na verdade eu defendo a autenticidade radical, eu sinto que quando a gente puder, a gente deveria sempre falar a verdade. Eu sei que existem exceções, mas a gente deveria tentar ser o mais autêntico possível e falar sobre o que importa pra nós da melhor forma. Mas por que que a gente não conseguiria fazer isso, né? O que é que impede, além disso? Simplesmente porque a verdade dói, certo? Já parou pra pensar que porque a verdade dói, você ser autêntico também dói? Porque quem você é também é parte da verdade, certo? Você também é a verdade. E a verdade sobre você também machuca os outros, porque os outros têm inseguranças iguais às suas. E outra razão é bem menos dramática, é simplesmente que talvez as pessoas não liguem, talvez elas não liguem para o que você tem para dizer. No final do dia, vocês deveriam ser autênticos, vocês deveriam falar o que acreditam, falar o que pensam, e eu sei que a sociedade ela, eh, responde mal a isso, eu sei, mas a recompensa é que você vai finalmente se tornar capaz de se conectar com as pessoas que pensam igual a você, certo? Isso é um filtro. Se uma pessoa, ela não quer ficar com você porque você foi autêntico, isso é algo bom. Afinal, por que você iria querer ficar com uma pessoa que ele rejeitaria ou lhe abandonaria por conta de ser de uma forma ou outra, entende? É algo bom, que bom. Se você ser autêntico levar a um divórcio, que bom. Porque você tá casado com essa pessoa? Ou a perder uma amizade, que bom. É um filtro, entendeu? Voltando um pouquinho, dentro da área de relacionamentos, a gente tem que aprender a mediar relacionamentos e conflitar de uma maneira madura, certo? Quantas vezes vocês veem conflitos sendo resolvidos? As pessoas de hoje em dia sabem conflitar de forma madura, sabem ter debates maduros,
Elas sabem discordar, porque aparentemente o que eu mais vejo é: "Ah, eu vou te odiar e vou deixar de falar com você e pronto, bloque". Vamos falar um pouco de debates sobre conflitos, né. Eu já vou rebater isso. Existem os debates públicos e os pessoais, certo? Debates públicos, eles tendem a ser mais burros por várias razões, tendem a ser o que eu chamo de uma palhaçada. Agora, não é como se eles fossem 100% inúteis ou não desse para aprender nada com eles, mas uma das maiores razões pela qual um debate público não é sério, é porque ele é mais feito para convencer quem está escutando do que, chegar na verdade ou desprovar o outro de fato, certo? E muitas vezes eles desenvolvem para simplesmente ficar criticando o outro, tentando parecer melhor para o público do que o seu oponente. Muitas vezes são ferramentas de propaganda e não é uma forma muito séria de você ter um diálogo para tentar investigar a natureza das coisas, né? Mas sim, é uma briga de aparências, é uma palhaçada. Agora vamos falar sobre debates privados ou debates pessoais. São esses tipos de debates que você teriam em locais pequenos ou entre pessoas numa mesma família, num mesmo grupo, comunidade, em que não é feito para um público ver exatamente. É um debate onde o foco é realmente o debate e não a performance a um público, certo? E eu gostaria de falar um pouquinho de etiqueta de debate pessoal. Pô, quais são os insights, quais são as dicas, valores que você deveria levar para um debate pessoal, para que esse debate ele aconteça de uma forma boa, certo? Debates pessoais, eles são oportunidades de fazê-los de forma honesta e de boa fé, certo? E quando eu digo isso, eu digo, você deve ser honesto sobre aquilo que você sabe e não sabe. E você deve se aproximar dos debates de boa fé. Afinal, se você se aproxima de um debate com má fé, você está admitindo que você não está interessado na verdade, e sim está interessado em pintar o seu oponente como alguém ruim, não é? E se você está num debate pessoal, eu espero que seja com alguma pessoa com quem esse debate importe, porque não adianta ficar discutindo com pessoas estranhas na internet se isso não vai levar a nenhuma mudança no mundo. A grande chance é dessa pessoa, ela ser teimosa, ela simplesmente dizer: "Não, tá errado, não vou escutar não, foda-se", e ela não escutar mais. Geralmente importa muito mais, não é 100% mas geralmente importa muito mais quando esses debates são feitos com pessoas próximas a você, porque essas pessoas vão aparecer de novo na sua vida e elas não têm como lhe ignorar. E, sim, é uma oportunidade da gente ser honesto, pra gente atingir a verdade de fato. E é difícil, porque ser honesto compõe ser humilde, sabe? Ter boa-fé significa não ficar fazendo presunções sobre os outros. E esses 3 tópicos que vêm aqui são justamente sobre isso. São justamente algumas regras de etiqueta, alguns valores para você levar para isso, para que você não caia em armadilhas, para que você não seja ignorante, para que você não seja otário, burro. Vamos lá. Não crie espantalhos. Isso comenta aquilo que eu tinha falado sobre não fique assumindo coisas sobre os outros. O que é criar um espantalho? É eu criar uma versão cartoonizada daquela pessoa que eu discordo e eu atacar essa versão cartoonizada que eu criei na minha cabeça. É criar uma fanfic da pessoa, criar um espantalho da pessoa, uma versão falsa e atacar esse espantalho. Um exemplo de um espantalho seria, por exemplo, uma pessoa. Será que eu cito um tópico polêmico? Eu vou citar, porque é a única coisa que vem na minha cabeça. Existe recentemente o debate do 6 por 1, certo? E eu ouvi os 2 lados do debate, eu acho que os 2 lados têm um bom ponto. E eu vi muitas pessoas pintando o lado do debate daqueles que dizem que a escala 6 por 1 não deveria ser abolida. Eu vi muitas pessoas pintando eles como simplesmente pessoas que querem que pobre se foda, pessoas que querem que trabalhador tem que trabalhar mesmo e se fuder. E isso é um espantalho. Eu penso que ninguém que defende seriamente isso realmente acredita isso. E é ridículo pensar que uma pessoa realmente pensa assim.
Agora, vou dizer que não existe alguém no mundo que pense assim? É claro que não, mas é cartunesco, parece um personagem de desenho, um vilão que é mal só por ser mal, sabe. Você realmente acredita que tem pessoas no mundo, em uma grande quantidade, que são mal nesse sentido clássico, quase que de um desenho animado, que simplesmente quer o mal do outro de graça e pronto. Agora se a gente for falar do mal do outro pro ganho próprio é outra história, mas mal de graça, sabe, tipo, que simplesmente todo mundo tem que se fuder e pronto. Eu acredito que não, eu acredito que a maioria das pessoas não é assim. Na minha experiência, assim, vivendo a vida real, conversando com pessoas, a maioria não tem um pensamento tão simples quanto querer ferrar os outros e é isso. A outra a outro insight, outra etiqueta é que você deveria fazer o seu dever de casa, e com isso eu digo, faça suas pesquisas, faça o trabalho duro, leia livros, não pule isso. Porque se você pular o seu trabalho duro, você tá fazendo o caminho como é que chama? Esqueci, enfim, você tá fazendo o atalho, você está fazendo o caminho que não é significativo, o caminho expediente, certo? Você não tá atingindo a verdade ou atingindo alguma informação importante de forma, significativa, porque você provavelmente escutou alguém falar uma opinião, simplesmente acreditou nessa opinião e pronto. Você nunca verificou, nunca questionou, nunca pôs em prática, nunca se deu o trabalho de ler livros. E aí você pode dizer: "Ah, mas isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo pra isso". E eu vou lhe dizer: "Justo, você tá certo, dá trabalho pra caralho. E você talvez não tenha tempo pra isso". Eu concordo. Mas entende que existe uma diferença entre chegar num debate dizendo que sabe de algo, sendo que você não fez seu dever de casa, e chegar tendo feito? Porque eu concordo, talvez você realmente não tenha tempo, talvez você realmente, não tenha toda essa energia, porque eu entendo, a busca da verdade não só é algo arriscado, como é algo super, trabalhoso. Pessoas sérias que fazem isso de verdade, elas gastam muita energia lendo livros, verificando, questionando a si mesmas. E se você não tem saco pra isso, beleza, mas também não vá pagar de alguém que sabe do que tá falando, certo? Aqui tem uma pequena descrição do que seria, né, pesquisar, verificar, se assegurar e eu esqueci de mencionar respirar fundo, parar pra pensar. Isso que muitas pessoas não fazem mais hoje em dia. E é claro, por último, seja mente aberta, escute, ouça, não feche os seus ouvidos, sabe? Existe um verso bíblico que fala o seguinte: chegará uma época onde as pessoas reunirão professores para ouvir o que seus ouvidos querem ouvir. É mais ou menos assim, eu não vou falar exatamente como está escrito ou traduzido, mas é justamente isso, as pessoas querem ouvir o que querem ouvir demais, isso nunca vai deixar de ser verdade. Mas você quer ser uma delas? Você quer simplesmente escutar tudo que te agrada e tudo que te desagrada, pronto, deixa de lado. Isso é uma criança, isso é uma criança, tudo que desafia a sua visão de mundo, você simplesmente joga pra longe? Isso é patético, entende? Vamos mudar um pouco de assunto agora, porque é isso que eu podia falar sobre debates, hoje, pelo menos. E aliás, a gente vai ter espaço para perguntas no final, para quem está assistindo isso ao vivo. Vamos falar agora sobre as características ou a propriedade da comunicação, certo? Aquilo que eu chamo de dinâmico e orgânico. A comunicação ou a linguagem humana é uma coisa dinâmica e orgânica. Em que sentido? O que é que isso significa? Significa que a linguagem é uma coisa viva e que é produto de uma mente que também é viva, certo? Linguagem é uma coisa que está sempre em mudança. Linguagem não tem dono. Linguagem evolui através do tempo e muda. As pessoas criam novas palavras entram em uso. Novas expressões são criadas toda hora. Existem pessoas que tentam forçar a utilização de certos termos da linguagem, mas se você não tem a vibe, se você não tem o jeito, a sua palavra não vai pegar, a sua expressão não vai pegar. Hum. A criação de palavras é um processo natural. Não acontece quando simplesmente pensa assim: "Nossa, eu vou fazer uma palavra bombar, assim, bem racional", e você cria a palavra e você costuma usar ela, ela se torna parte da língua. A língua não é um processo totalitário de criação de regras.
A língua é uma ferramenta que humanos usam para se comunicar um com o outro, uma ferramenta da qual todos são donos e todos podem criar palavras. Agora eu entendo a preocupação de você dizer: "Tá, mas se todo mundo cria linguagem, então por que todo mundo não simplesmente não sai falando um monte de coisa sem sentido?". E isso é um bom questionamento, isso é um bom contraponto, certo? Eh, Quando eu falo isso, obviamente eu não estou lembra da coisa do espantalho? Eu não estou defendendo um mundo onde todo mundo simplesmente fala o que quiser e usa qualquer palavra que quiser. O que eu quero dizer é que é em primeiro lugar, em termos práticos, é impossível, certo, você controlar a forma que todos falam. Isso é óbvio, como é que você iria controlar? Você iria ter a polícia da fala? E segundo, eh, a gente só porque não existe uma característica de ser extremamente sólida a linguagem, não significa que a gente não pode se comunicar de maneira clara, certo? Porque o critério que a gente utiliza na comunicação, que eu utilizo e que eu quero passar para vocês, é de que você está se comunicando de uma boa maneira quando o ouvinte entende o que você quer dizer, certo? Então, se eu estou falando com uma criança de 6 anos, eu não posso utilizar palavras difíceis. Porque você pode até dizer: "Ó, falou bonito, falou certo", mas se ele não entendeu nada, eu não me comuniquei, entendeu? E você tem que saber separar o que é se comunicar, se conectar com as pessoas e ficar falando bonito, ficar falando palavras que ninguém entende. Porque tem pessoas que às vezes por incompetência, mas às vezes por mau caráter, por querer que o outro não entenda de verdade e usa palavras difíceis, complexas, e isso é uma incompetência, não tem outra palavra, sabe? Eh Você entende o que eu digo, porque eu faço um trabalho para tornar claro o que eu digo, certo? Então, é isso que impede que a gente utilize todas as palavras que a gente quer e fale um monte de coisa sem sentido. Imagina se eu desse uma aula e eu ficasse mudando a língua que eu falo no meio da aula. Eu não estaria me comunicando, mesmo que eu seguisse todas as regras gramaticais. Não tem a ver com seguir regras, tem a ver com se fazer entendido. Como aqui diz, né, tanto o ouvinte quanto o falante criam a linguagem, porque você está interpretando cada coisa que eu falo da sua forma. E isso é algo único seu. Eu não controlo isso, eu apenas influencio, certo? Então, só para encerrar isso aqui, toda vez que uma pessoa fala uma coisa que de um jeito que lhe incomoda, não fique sendo chato e dizendo: "Não, se fala dessa forma". Você entendeu o que a pessoa quis dizer. Não há necessidade de ficar corrigindo coisas que não importam, sabe? É a mesma coisa que você dizer que existe uma forma certa de segurar um garfo. Qual a necessidade de corrigir a forma de alguém de segurar um garfo? Uma forma certa de se comer? Não existe isso. As pessoas criam regras para coisas que não importam. Porque qual o objetivo de segurar um garfo? É comer. Se você está comendo, se você segura assim, 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 foda-se, entende? Desde que você cumpra o objetivo, e no caso o objetivo da linguagem é comunicação, não tem porquê. Se você se torna essa figura chata, essa figura obsessiva que fica corrigindo tantos erros, erros e erros, que são erros redundantes, que só são erros na sua perspectiva, né? Que uma coisa só é um erro de acordo com a perspectiva de alguém. Para a perspectiva de outra pessoa talvez não seja um, é o que eu quero dizer. Aqui é aquela parte que eu tinha falado, né? Que você constrói o que você quer ouvir a partir do que eu falo. E eu tenho esperança que você construa algo inteligente a partir disso. Então eu falo o que eu quero e você ouve o que que você quer ouvir. Sempre será assim. E tudo isso que eu falei, comenta sobre a relatividade geral da língua, né? Sobre como toda palavra, todo significado, toda forma de expressão é relativo a um povo, a uma pessoa, a um território, a um contexto. Uma palavra em um contexto significa uma coisa e em outro contexto significa outra. Não existe essa ideia de um significado estar absolutamente atrelado a uma palavra. Se eu quiser, eu posso chamar minha mão de vaca. Tudo bem que você poderia dizer: "Tá, mas eu não vou querer, levar você a sério se você falar assim". Tudo bem, não precisa levar a sério, mas entende que eu
acabei de criar uma forma de linguagem aqui, eu acabei de pegar um objeto e chamar o nome de outro, é relativo. A gente pode criar a língua que a gente quiser, e isso é algo bom, isso é uma propriedade da língua, isso não é algo ruim. Claro que existem desvantagens e eu não vou entrar nisso aqui hoje. A outra coisa é que vocês não deveriam se apegar a formas de pensar. Justamente isso que eu tô tentando impedir aqui. Não se apeguem a formas de falar também, certo? Ah, a forma certa de falar é assim, a forma certa de pensar é assim. Isso é o que eu chamo de elitismo, certo? Esse é um canal aqui que vai desafiar muito isso. E eu compreendo que, ó, como tá escrito na descrição, algumas pessoas, elas se apegam a certos sistemas de pensamento por necessidade psicológica. Parte disso deve ser respeitado, mas é melhor evitar, porque não é o ideal. Eu compreendo completamente que a audiência desse canal é um grupo de pessoas que é capaz de entender o que eu digo, porque não é todo mundo, e que um grupo de pessoas não é capaz de se soltar das suas crenças que elas são altamente apegadas, certo? Eu entendo isso. E eu entendo que, às vezes, você desafiar a crença dessa pessoa pode ser destruir a visão de mundo dela. É perigoso, porque talvez essa visão de mundo suporte todo o emocional dessa pessoa. Mas para vocês, que são hardcore, os de verdade, né, o pessoal aqui que tá aqui pra crescer, pra ser desafiado, pra mudar a sua forma de ver o mundo, de pensar, deve entender que você não deve se apegar a uma forma de pensar, você não deve se apegar a uma crença. Quantas crenças você já teve quando você era criança, adolescente, e você foi vestindo elas e soltando que nem roupas? Isso vai continuar acontecendo, isso não vai parar, você não vai chegar no melhor paradigma, chegar no melhor sistema de crenças, cheguei e pronto, nunca mais vou melhorar ou encontrar uma forma melhor de pensar sobre o mundo, uma visão de mundo melhor. Você sempre vai encontrar uma melhor, sempre vai melhorar a sua e deixar ela mais sofisticada e refinada. Se você desafiar ela e procurar as falhas dessa visão de mundo. E sim, tudo isso que eu falei aqui se aplica até nas linguagens exatas, como a matemática ou na linguagem científica. E por último, a gente vai falar sobre como se tornar um bom falador, um bom orador. A primeira coisa que você deveria fazer é gastar horas pensando sozinho, articulando na sua cabeça. O que que eu quero dizer com isso? Não tem muito segredo. Pensa antes de falar. E quando eu digo pensar antes de falar, eu não digo só respirar enquanto fala. Eu digo, antes mesmo de você estar numa conversa, antes mesmo de você estar numa palestra, simplesmente senta. Deixa de se distrair, fazer qualquer coisa. Respira fundo. Fecha os olhos. Olha para algum canto, olha para a parede, olha para o teto se quiser. E pensa no que você vai dizer. Pensa nas palavras que você vai usar. Como você vai dizer, qual ordem você vai dizer. E isso é um processo meditativo, certo? Você pode fazer isso no seu banho, enquanto caga. O que eu quero dizer é que, se você parar para se observar, quando você toma seu tempo para falar, quando você toma o seu tempo para pensar antes de falar, você fala muito mais bonito e melhor e muito mais claro. Não sai tudo atropelado e confuso, certo? Obviamente você deve praticar também, não adianta ficar sentado parado pensando, você deve pôr em prática e você vai errar, certo? E você deve fazer testes. E se eu falar assim, qual o resultado? Se eu falar assim, qual o resultado? Como é que eu sou se eu falasse? Você deveria pensar de forma pós-verbal, certo? E o que é pós-verbal? É além do verbo, além da palavra. E o que isso significa na prática? Significa criar uma imagem na cabeça de quem está lhe ouvindo, pintar um quadro na cabeça de quem ouve. Não pense só em palavras, pense em imagens. Pense que você está contando uma história. Pense que você está fazendo a pessoa imaginar algo além do que você diz. Então, eu poderia falar, por exemplo, sobre glória, a palavra glória, mas eu poderia fazer você imaginar o nascer do sol sobre o Império de Roma. Glória, entendeu? Eu fiz você imaginar um cenário na sua cabeça e isso, às vezes, é muito mais poderoso, certo?
E isso é pertinente a o que é que você realmente quer passar, né, qual é a essência do que você diz, como é que isso se parece na prática. As pessoas entendem muito melhor imagens do que palavras, no profundamente, né. Leve em conta a conotação e a denotação das palavras usadas. Por exemplo, a palavra manipulação ou manipular tem uma conotação negativa. Se eu falo: "Ó, como manipular essa pessoa?", as pessoas vão interpretar que manipular significa enganar, eh, enganar e vocês entenderam, é que a gente não tem muitas palavras boas para isso, mas conduzir a pessoa a um erro, isso seria manipular. Sendo que manipular é neutro, tem uma conotação negativa, mas, por exemplo, se eu pego uma tapioca e eu como, eu tô manipulando ela, isso é manipular. E manipular as pessoas não necessariamente é algo ruim. Você já parou pra pensar que um professor manipula os alunos? Que os pais manipulam os filhos? E eles podem estar manipulando na direção certa, porque dar uma recompensa também é uma forma de manipulação. Mas por que não é muito efetivo você utilizar essa palavra no dia a dia num contexto positivo? Justamente por causa da conotação ruim, certo? Então você tem que levar em conta a conotação e a denotação das palavras que você usa se você não quer ser, interpretado de forma errônea. O contraponto disso é que as pessoas deveriam entender o que você quer dizer e deixar de ser, eh, como as pessoas que criam espantalhos, né, deixar de ser frescurento, deixar de ser ficar criando imagens falsas dos outros na cabeça e realmente entender o que você quer dizer, em vez de ficar pegando conotações das suas palavras e usando para interpretar a sua mensagem, que seria uma interpretação errônea, uma interpretação de má fé, né, alguém que não quer o bem, mas a interpretação de alguém que só quer causar confusão e desconexão. Mas assim, o que eu tô falando aqui realmente é a vibe do que você fala, certo? Qual é a vibe do que você fala? Qual é a vibe que você passa? Qual é o tom das suas palavras? Qual é a essência, sabe? Porque as palavras têm conexões até inconscientes e quando você fala as palavras de uma certa forma, as pessoas vão ouvir essas palavras e associar a outras, mesmo que elas não percebam. E isso cria uma vibe, isso cria uma sensação, eh, profunda do que uma pessoa está dizendo. E é claro, cuidado com eufemismos. Cuidado porque eufemismos podem ser extremamente desonestos. Uma forma pós-verbal, um eufemismo, ele pode ser utilizado para tentar diminuir a seriedade de algo. Eu vou dar um exemplo que governos fazem. Existem governos que matam, mandam tropas, matam, e esses governos, eles podem chamar o ato de matar de pacificar ou neutralizar. Entende que eles estão pensando de forma pós-verbal, porque eles entendem que na prática o verbo que eles falam é matar, mas eles estão retroativamente mudando a palavra para parecer algo, sabe, algo menos sério, algo menos grave. Eufemismos são utilizados para enganar as pessoas constantemente e podem ser usados à sua vantagem também. E para quem não sabe, o eufemismo é quando você utiliza uma palavra diferente, com a conotação diferente para tentar enganar ou, eh, tirar a intensidade emocional de uma palavra. Enfim, seja direto. É essa é a ideia, tipo, pare de ficar usando palavras substitutas para tentar, amenizar, para tentar deixar mais macio a verdade. Fale como as coisas realmente são, em vez de ficar procurando substitutos para enganar os outros, para ficar sendo indireto. Eu preciso falar? Não tenha medo do silêncio, faça pausas. Especialmente se quer pensar profundamente e fazer algo para pessoas que não sejam burras.
Eu tenho mais uma coisa que eu quero falar antes da gente chegar nas perguntas e no final dessa aula de hoje, que é o seguinte: eu tenho refletido muito sobre vários assuntos, inclusive comunicação. Antes de fazer essa aula, eu sempre faço isso. E lembra que eu falei de autenticidade, sobre solidão? Isso é uma coisa que importa muito pra mim, e mais pra frente talvez vocês saibam o porquê. E eu sou uma pessoa que, porque eu me importo muito com a verdade, porque eu quero ser autêntico, as pessoas tendem a não gostar muito disso, que eu simplesmente vou e falo o que eu penso, sou quem eu sou. E o que eu mais queria na minha vida era pessoas que fossem capazes de simplesmente aceitar como eu sou, aceitar a verdade de quem eu sou. E eu imagino que vocês também querem ser aceitos por quem vocês são, não é? Eu acredito que você deveria se tornar a mudança que você quer ver no mundo. E eu queria falar uma coisa pra todo mundo que tá no servidor do Filover, pra todo mundo que assiste esse canal, é que eu aceito vocês, pessoal. Pode ser que a família de vocês, pode ser que a comunidade, a escola, o seu local de trabalho, a sua igreja, pode ser que eles não aceitem vocês como vocês são, pode ser que eles não queiram nem saber o que vocês se importam, pensem, mas pelo menos eu aceito, tá? Eu não vou rejeitar vocês por terem seus pensamentos. Eh E mesmo que as suas opiniões sejam falsas, erradas ou burras, porque eu posso criticar o quanto eu quiser, tem isso, eu nunca vou rejeitar, abandonar nenhum de vocês simplesmente porque vocês pensaram algo, tá. As pessoas elas devem ter o direito de errar, inclusive no seu pensamento, e elas devem ser perdoadas por estarem erradas. Imagina o que aconteceria no nosso mundo se a gente não tivesse espaço para ter uma opinião própria e depois descobrir que ela tá errada. A gente simplesmente impedisse que o ser humano pudesse ser ser humano, sabe, e errar. E é isso. Eu na minha vida não tive muitas pessoas que fizeram isso por mim, mas eu quero que o mundo se torne um lugar que tenha pessoas que aceitam as outras, então começando por mim. Agora a gente chegou na sessão dessa aula de perguntas, então quem quiser fizer fazer perguntas agora pode mandar no chat de perguntas sobre qualquer uma das coisas que eu falei, desde que seja pertinente a essa aula, que eu vou olhar. Vamos ver. Eu diria que você não precisa se forçar a buscar a verdade se você sente que as condições da sua vida impedem a isso, certo? Eu sou uma pessoa que eu reconheço que eu tive muito privilégio e isso me ajudou. Quando você tem tempo livre, você pode investigar muitas coisas, porque é necessário reconhecer que a verdade, ela não necessariamente ajuda na sobrevivência, certo? Imagina se sua avó tivesse indo fazer compras e ela simplesmente olhasse para o saco a sacola de vegetais, assim, no carro, em vez de dirigir para casa e começasse a se perguntar: "Esses vegetais existem? Será que eu existo?". Provavelmente ela não faria isso, porque isso seria um desperdício de tempo na perspectiva de sobrevivência. Para sobreviver, precisa dirigir para casa, pegar os vegetais e cozinhar, certo? E só quando a gente consegue saciar nossa sobrevivência, que a gente consegue realmente se dedicar à busca da verdade, certo? É um ideal, é uma vontade que eu não sei se eu posso falar pelos outros, mas eu, desde que eu nasci, sempre quis perseguir a ela, porque eu acredito que a verdade liberta, eu acredito que ela esclarece e eu acredito que a verdade ameniza o sofrimento humano. É melhor sofrer enquanto você conhece as suas condições do que sofrer sem saber o porquê tá sofrendo. E sim, o que eu diria é que você primeiro deveria resolver o seu problema de sobrevivência e depois tentar, investigar a verdade das coisas. Então isso seria um paralelo, por exemplo, a como o Jung, ele sempre quis provar cientificamente as teorias dele, mas ele disse: "Isso é só um hobby, provar que é verdade é uma coisa, curar as pessoas é a prioridade, tornar a minha
psicologia é uma coisa efetiva para a sobrevivência, é a prioridade. Depois que eu conseguir consolidar minha teoria no sentido de curar as pessoas de forma consistente, aí sim eu vou começar a me preocupar em tentar provar ela para as pessoas, porque quem liga se as pessoas acreditam em você? Quem liga se você sabe das verdades existenciais? É claro, eu ligo, mas comparado a estar morrendo de fome ou estar tendo problemas mentais, primeiro é melhor você não estar morrendo de fome e não estar tendo problemas mentais, por exemplo. Isso responde bem sua pergunta? Às vezes, inclusive, buscar a verdade não só não ajuda na sobrevivência, mas pode ir contra ela, né. Vocês conhecem a história de Marie Curie? Ela morreu buscando a verdade. Existem dezenas de outras pessoas que a gente provavelmente nem sabe, foram esquecidas, né, porque não havia registro histórico, que morreram buscando a verdade. Pessoas que morreram ou buscando uma verdade podre sobre algum tipo de organização, ou pessoas que morreram a verdade morreram buscando a verdade, por exemplo: "Ah, e se eu provar essa planta aqui, será que ela é venenosa?". Quantos seres humanos primitivos quiseram descobrir se uma planta era venenosa ou não, provaram e descobriram da pior forma, né, para que os outros vissem e soubessem, não é para comer. Isso é inclusive um erro tão comum. As pessoas, especialmente no paradigma científico, tendem a conflacionar verdade com funcionalidade. Existem coisas que funcionam, ou seja, ajudam a cumprir seus objetivos, ajudam na sobrevivência e na vivência, que não são verdade. Existem muitas mentiras funcionais. E que bom, sabe? Existem algumas mentiras funcionais que eu não vou citar porque não é o âmbito desse vídeo e algumas pessoas vão ficar extremamente irritadas. E existem mentiras funcionais. Eu vou dar um exemplo de uma hipotética, né? Se você tá praticando esportes, você acredita que você é imbatível, que você é incansável. Isso não é verdade, você não é imbatível nem incansável, mas acreditar que é isso te faz se exercitar melhor, isso não é um exagero de se dizer. A verdade é que a maioria das verdades não é nem útil nem inútil para a sobrevivência, acaba sendo só aquilo ali. Aquilo é e pronto. Não tem muita funcionalidade envolvida, mas a gente mistura os 2, né. Existem coisas que exigem muita explicação e por isso você precisa, que nem eu tô fazendo aqui, fazer um conteúdo sóbrio de vários minutos. Eu acredito que a gente já tá aqui há 40 minutos e o filtro de quem vai assistir é justamente quem tá interessado e quem busca a verdade, porque quem quer de verdade persegue. Quem quer a verdade de verdade não vai exigir que o vídeo tenha 5 minutos e tenha várias, sabe, coisinhas assim de edição, explosão na tela e sonzinho pra manter a atenção. Quem realmente gosta do assunto, quem quer saber, vai ficar aqui até o final. E sim, não dá pra você explicar um assunto super complexo em 5 minutos em palavras simples, não dá. Eh, Você pode até tentar resumir, só que a pessoa não vai pegar a profundidade do que você tá falando. É impossível, ela precisa que você destrinche o assunto e isso leva tempo. Eh, É claro que as pessoas podem não entender porque não querem entender ou não querem ouvir, né. Pode ser que o assunto seja ofensivo a elas e, infelizmente, a teimosia humana, eu costumo falar que a teimosia humana é infinita. Eh, Ela não é realmente infinita, algumas pessoas mudam, mas quando a pessoa não quer mudar, ela simplesmente não muda. Não dá pra forçar o entendimento dela. Ela tem que sofrer com a vida até
entender, né. A sensação de que o mundo é um tédio é uma ameaça à sobrevivência por si só, e é um indicador de que sua energia psíquica, sua energia vital tá baixa. Significa que você não se sente vivo. É um sintoma depressivo que pode indicar que alguma necessidade psicológica sua não está sendo saciada, ou que você tem algum tipo de neurose ou complexo. Eu acredito que é isso de perguntas hoje e a gente já está atingindo uma marca de quase 50 minutos. Se você ficou aqui até o final, parabéns, você tem bastante atenção, ao contrário do pessoal que tá com atenção de peixe dourado. E se você acha que esse conteúdo foi bom pra você, dá um like. Se você tem perguntas, comenta. Se você quer ver mais coisas assim, se inscreve pra ver mais. Se acha que isso pode ajudar alguém, compartilha. E é isso, gente. Até mais e boa sorte.